Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem? Hoje a nossa aulinha é sobre história, tá bom? Então corre lá, pega seu livro, seu material, que nós vamos fazer da página 230 até a página 235, tá bom? Vamos fazer fichas de atividade e a tia também vai deixar lá na plataforma uma atividade de leitura, tá bom? Um poema, que é um gênero textual que a gente já aprendeu, que contém versos, estrofes e rimas, e nós vamos fazer a leitura. Assim que vocês começarem a ler, pede a mamãe, o papai ou o seu responsável para poder gravar um vídeo seu lendo, para a tia poder ver como que você tá. Prestem atenção nos sinais de pontuação e lembrem-se que ler correndo não é ler bem, tá bom? Não é a mesma coisa. Então leiam com calma, não pulem os sinais de pontuação, prestem atenção. Quando houver um sinal de interrogação, uma pontuação de interrogação, nós sabemos que nós precisamos ler com outra entonação na voz, não podemos ler da mesma maneira. Então prestem atenção, tá bom? Então pega lá o livro, na página 230. Estão prontos? Posso começar? Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a formação das primeiras comunidades, falamos sobre os homens da pré-história, né, os homens das cavernas, falamos sobre a organização dos espaços urbanos, o que tinha naquela época, como foi o começo do comércio, como o comércio era feito, tá? E hoje, na página 230, nós vamos começar a falar sobre as primeiras comunidades brasileiras. Tá? Nós sabemos que em 1500, quando os portugueses chegaram aqui por acaso, na verdade eles estavam indo para a Índia e aí encontraram o nosso país, as terras que hoje formam o Brasil, tá? E quando eles chegaram aqui, já haviam muitos habitantes, muitos mesmo, muitas pessoas. E essas pessoas eram os povos indígenas, tá? E esses povos, eles já tinham cada um uma comunidade, cada um tinha os seus costumes, cada um tinha suas tradições, cada comunidade era diferente uma da outra. Ué, tia, mas não era todo mundo índio? Era, mas não é porque todos são índios que todos são iguais, tá? Eles agem da maneira diferente, têm costumes diferentes, fazem de rituais diferentes, tá? E aí nós temos três exemplos, três figuras mostrando alguns povos indígenas. Então, por serem diferentes, de agirem de maneira diferente, esses povos eles formavam etnias. Tia, o que é etnia? Etnia é um grupo de pessoas que fazem as mesmas atividades, falam as mesmas línguas, têm os mesmos costumes, os mesmos hábitos alimentares. E também tinham organização comum, igual às cidades, igual a qualquer outra comunidade. Tá? Eles se preocupavam com a alimentação, em fazer artesanatos, em caçar, em pescar. As antigas comunidades, elas viviam mesmo dentro da mata, no interior da mata, né? Lá no meio, eles viviam lá no meio da mata. E apesar de eles não conhecerem os europeus, que eram as pessoas assim que sabiam mais, tinham mais conhecimento, eles também tinham conhecimento. Eles sabiam matemática, eles sabiam geometria, astronomia, tanto que eles conseguiam construir suas casas. Lá na página 232, eles começam a explicar sobre as aldeias, tá? As aldeias eram as comunidades indígenas e o nome das moradias dos índios são as ocas, tá? E apesar de muitos índios viverem na cidade, ano passado mesmo, quem era lá da escola viu que no dia do índio, foi um índio lá na escola, muito legal, foi muito legal mesmo. Um índio que morava aqui na cidade e um índio que morava mesmo na mata. Eles foram lá e demonstraram alguns hábitos que eles tinham, comentaram sobre como eles viviam. As aldeias, elas comportam todos os espaços, tá? Então tem um lugar da alimentação, tem um lugar onde é feito culto religioso, tem um lugar onde é feito todos os espaços mesmo, artesanato, tudo fica dentro da própria aldeia. Na atividade de mão na massa, tem aqui duas imagens, tá? Observe atentamente as imagens a seguir. Elas são aldeias de povos distintos, então são aldeias de povos diferentes. Olhem as imagens aí. Essas imagens mostram duas aldeias iguais?
Não, né? Então, só de olhar a formação, a disposição que tá cada oca em uma aldeia, tudo é diferente. Na letra A está escrito assim: analise as imagens e converse sobre elas com o seu professor. Então, aqui nós temos uma aldeia que é formada, que está em círculo, né? Cada oca uma do ladinho da outra. Nós já temos uma outra aldeia aqui, que as ocas já são no alto, feitas com madeirinha, toda organizadinha. Parece mais as casas das cidades, né? Então, na letra B está escrito: registre nas linhas quais são as principais diferenças entre as aldeias. Na letra C, você acha que a sua cidade é parecida ou diferente de uma aldeia? Explique. Então, na sua opinião, o que você acha? Parece com uma aldeia ou não parece onde a gente mora? Como a gente pôde ver aqui nas imagens da atividade número 1, as aldeias são mesmo, na maioria das vezes, elas são comunidades formadas próximas a rios, no meio das matas, tá? E elas são diferentes. Aqui embaixo está dizendo: a formação das aldeias muitas vezes acontece de modo semelhante, abrindo um espaço na mata e ocupando-a com as construções, mas cada uma delas é construída de maneira bem peculiar. Vamos olhar no glossário o que quer dizer peculiar? Peculiar é específico, que é característico de alguém. Então, cada comunidade tem a sua maneira de ser, tá? Leva em consideração toda a vivência e a cultura do povo que nela habita e a sua forma de ver o mundo. Tia, mas como que essas aldeias eram organizadas? Então, cada aldeia tinha uma maneira de se organizar, como a tia sempre já está falando. Elas podem até ter algumas semelhanças, tá? Umas são mais populosas, umas são menos populosas, tá? A aldeia Bororó, chamada por eles de Boevá, ocupava um território circular, assim como aquela atividade da número 1 que a gente viu. Ela é uma aldeia do lado da outra, formando um círculo, tá? E assim como outras aldeias, possuía divisões de trabalho. Então, as mulheres cuidavam das crianças, ensinavam às crianças o artesanato, os homens saíam para caçar e para pescar, tá? Eles caçavam, derrubavam a mata, obtinham as matérias-primas para a proteção e o seu conforto, então para construir casas, para fazer os seus utensílios para dentro de casa, tá? E as mulheres ficavam responsáveis pelo cultivo e também por cuidar das crianças, pelo artesanato. No número 1, está pedindo para observar a imagem e está perguntando de que forma essa aldeia se organizou. Então, na página 234, tá bom? Na organização da aldeia, cada pessoa era fundamental. Por exemplo, lá na escola tem uma organização. A tia fica dentro da sala, ajudando a vocês, ensinando a vocês. A tia Duda, ela já tem outra função na sala de aula, que também é ajudar vocês, mas é específica com o Mateus. A tia Carla, ela está ali para qualquer tipo de problema de aprendizado, que vocês não estiverem conseguindo aprender, ela chama os pais, conversam. A tia Viviane já é sobre comportamento, tá? Então, toda vez que tem algum problema na escola de comportamento, tia, não sei quem brigou, quem resolve é a tia Viviane. Já pensou se eu tivesse que resolver tudo? Não daria conta de fazer tudo. É a mesma coisa na aldeia, tá? Na aldeia, cada pessoa tinha o seu trabalho específico, cada pessoa tinha a sua responsabilidade. Então, um tinha que fazer o artesanato, o outro tinha que fazer a comida, o outro tinha que sair para pescar. Todos tinham que fazer a sua parte para que todo mundo tivesse uma vida boa, tá bom? Lá na página 235, tá aí uma foto de um índio, tá? E tá falando sobre as áreas para cultos, que normalmente ficava no centro da aldeia, porque é a coisa mais importante, tá? Lá nesse lugar ocorriam eventos ritualísticos, conforme as crenças. Então, ali era o lugar onde eles professavam suas fé. Que coisa! Onde eles professavam a sua fé, tá? Cada povo indígena tem sua visão de como foi criado o mundo. Leia o texto abaixo sobre a crença Enoanenauê, do estado do Mato Grosso. Então, aqui está falando de qual estado? Mato Grosso, tá?
E tá falando do nome dessa tribo aqui, ó, crença dessa tribo aqui, Enauê, Nauê. Contam os Enauê, Nauê que os povos ancestrais de cujos restos eles são originários habitavam inicialmente o interior de uma pedra, graças ao auxílio de um pica-pau, que ele fez um buraco na pedra, abrindo uma passagem ao mundo exterior. Os povos se espalharam pela superfície da terra. Então, o que aconteceu? Inicialmente, onde eles moravam? Dentro de uma pedra que quem fez? O pica-pau. Onde vive o povo Enauê, Nauê? Não é dentro da pedra. Lá em cima, no enunciado, já está dizendo onde eles moram, tá? Onde eles vivem. Segundo o mito, como que nasceu essa crença? Então, é só vocês lerem aí na parte rosinha e explicarem aqui, tá bom? É só isso. A tia vai colocar lá na plataforma as páginas da atividade, das fichas de atividade e também a da leitura, tá bom? Estou morrendo de saudade de vocês. Aproveitem amanhã e domingo para descansarem a mente, brincarem bastante, porque segunda a gente tá aí de novo, tá bom? Prontos para estudar, pronto para aprender, tá bom? Um beijo para vocês. A tia está com muita saudade. Beijão, tchau!